Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Rodrigo Oliveira e essa é a primeira edição da Sustentabilidade no Guia, o canal do Guia da Cerveja no YouTube, tem o apoio do Sindserv. A Sustentabilidade no Guia é o nosso canal de vídeos para bater papo com os profissionais, pesquisadores, executivos, o que está sendo feito no setor cervejeiro sobre sustentabilidade. A gente vai ter diversas pautas que abordam energias renováveis, embalagens, diversidade, mudanças climáticas e muito mais. Nesse canal, a gente consegue conversar e ter informações atualizadas e relevantes sobre o que está acontecendo no setor cervejeiro para que ele se torne cada vez mais sustentável. Hoje, a gente vai receber uma pessoa muito especial para iniciar essa nossa jornada. A gente vai falar com o Fábio Ferreira, que é o gerente jurídico de sustentabilidade do Sindserv. Olá, Fábio, tudo bem com você? Oi, Rodrigo, tudo bem comigo e você? Tudo jóia. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para iniciar essa jornada de sustentabilidade no meio cervejeiro. E vou começar pedindo para você explicar para a gente, afinal, o que é o Sindserv? E também, conta um pouquinho da sua jornada até chegar até aqui. Rodrigo, obrigado. Olá, todo mundo que está acompanhando a gente. É uma satisfação aqui, uma honra poder estar aqui dando o pontapé inicial nesse projeto, né? Então, realmente é uma alegria poder estar dividindo esses temas com você. Falando um pouquinho do Sindserv, né? O que é o Sindserv? Nós somos o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Nós atuamos como uma associação, na prática, é uma entidade que já tem aí muitos anos, está ativa desde a década de 40, e ela congrega as fabricantes de cerveja do Brasil, hoje representando aí as produtoras de mais ou menos 80% do mercado cervejeiro, né? Entre elas o Grupo Ambev e o Grupo Heineken, que são os grupos maiores do país. Mas não só isso, a gente fala também em nome de todo o setor da cerveja no país. Então, a gente está aí junto nesse momento agora, trazendo aqui um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, das nossas principais pautas de sustentabilidade, mostrando um pouquinho de como funciona a cadeia da logística reversa, as embalagens, a transição energética, né? A gente sabe que são várias facetas, então é realmente muito bacana poder estar aqui participando desse projeto com vocês. Hoje eu sou gerente jurídico e de sustentabilidade do Sindserv. A gente tem uma equipe enxuta, então a gente acaba podendo exercer muito aqui o que a gente gosta mais, o que a gente tem mais afinidade. Falando um pouquinho especificamente do Fábio, da minha formação, eu sou da formação jurídica, eu sou advogado, me formei já tem aí mais de 10 anos. Sempre advoguei em áreas relacionadas com agronegócio, com meio ambiente. Desde cedo, essa pauta me interessou muito. Depois eu comecei a me encontrar profissionalmente nos escritórios de advocacia, nas empresas. Eu comecei a realmente me especializar nessa parte de sustentabilidade. Fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental na Federal do Paraná, então foi lá que eu comecei a realmente poder fincar mais os dentes mesmo nesse assunto, com mais profundidade. E comecei a fazer consultorias, a advogar para empresas do ramo do agronegócio, da agroindústria, e acabei me encontrando no Sindserv e topei esse desafio de ajudar aqui a estruturar esse projeto, tirar do chão e poder, como eu falei para vocês, né, poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, que às vezes fica um pouco distante que o pessoal acompanha, né, da cerveja, que a gente está todo dia com a cerveja faz parte do consumo nacional, é uma paixão, mas esses meandros, né, esses pormenores de como funciona, quais são os focos, quais são os principais desafios, especificamente dentro da sustentabilidade, são um pouco dos destaques que a gente queria trazer aqui para vocês hoje, para vocês conhecerem um pouquinho mais, para elucidar realmente essas questões. Maravilha, Fabio, muito legal saber desse seu background aí em Curitiba, no Paraná, um dos estados mais avançados em desenvolvimento sustentável, em realmente mudar a forma de fazer as coisas. Para hoje, que a gente começa com o principal, vamos dizer assim, pilar, quando a gente fala sobre as questões de mudanças climáticas, a gente vai falar bastante aí em todas as nossas lives, nossos vídeos, mas hoje a gente vai falar sobre transição energética. Então, você já comentou um pouquinho, rapidinho, traz um pouquinho do conceito de transição energética aí para uma economia de baixo carbono, como que isso é importante, não só para a indústria cervejeira, mas para as indústrias como um todo. Beleza. Como eu comentei, né, a gente fala de sustentabilidade na cerveja, a gente está falando de um universo muito grande. Então, para a gente destacar aqui algumas facetas, né, a gente tem que trazer algumas coisas um pouquinho mais específicas. E esse ponto da transição energética, ela é super bacana, até porque foi um dos cases que a gente levou na COP26 no ano passado, para mostrar como a gente estava focado, engajado nessa agenda, né? A gente ouve falar muito de mercado de carbono, dessas pautas ambientais, justamente da COP, né, que é o encontro internacional aí dos países que estão dentro da ONU e se preocupam com essa pauta.
Então, como é que funciona, né? Só para dar um pouquinho aqui do contexto, o Brasil, né, ele é um país que ele tem uma matriz energética super limpa, né, uma das mais limpas do mundo, e a gente tem muito cuidado e muito carinho com esse tema, né? Desde sempre, desde que a indústria é indústria, a gente se preocupa com isso, até porque, por exemplo, a água é o nosso principal insumo, né? Mais de 90% do nosso produto final é água. Então, a gente tem esse DNA de preservação ambiental, a gente está cada vez mais engajado com essa transição energética. Para dar um exemplo já por alto, a gente tem hoje funcionando 3 cervejarias que são 100% abastecidas com energia renovável, então tem uma pegada de carbono 100% neutra, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais intensificado essa transição. Até 2023, a gente já vai ter 100% das cervejarias associadas do Sindserv abastecidas com energia neutra na produção, né, na produção da cerveja. E até 2030, a gente tem uma projeção aí de ter 100% da energia renovável em toda a cadeia, né? Então, como é que funciona essa transição especificamente? A gente sabe, né, a gente acompanha que cada vez mais a gente foca em energias, por exemplo, na troca de energia elétrica por energia solar, eólica, energia térmica, isso tudo em substituição àquela energia que é produzida pelos combustíveis fósseis, né? Como o gás natural, o BPF, enfim. Então, o nosso foco é trocar esse tipo de energia por energias que são renováveis, como biomassa, óleo vegetal, biogás, energia solar que eu comentei. Então, a gente tem já exemplos concretos de como isso funciona no Brasil hoje. Por exemplo, uma das associadas já tem em funcionamento no Ceará um parque eólico que tem mais de 14 turbinas, né, em funcionamento, e que produz aí uma quantidade enorme de energia, né, mais de 200 mil megawatt-hora ano. E temos outro parque em construção na Bahia também, com mais de 1.600 hectares. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala dessa quantidade, só desse parque no Ceará, por exemplo, a gente está falando de uma redução de mais de 32 mil toneladas de dióxido de carbono por ano que são retirados da atmosfera. Isso se reflete aproximadamente numa retirada de 50 mil veículos de circulação das ruas do país, né? Então, assim, realmente é muito significativo e a gente gosta de trazer esses números para dar um pouquinho de dimensionamento de como funciona na prática, né? O que isso quer dizer, porque às vezes fica até um pouquinho subjetivo, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai trazer novos processos e novas tecnologias que sejam ainda mais eficazes, né? Então, hoje, o que a gente tem a nível de viabilidade técnico-econômica e em respeito ao meio ambiente é esse tipo de transição, é esse tipo de utilização energética. Mas eu acredito que nos próximos anos, né, a gente vai ter cada vez mais rápido essa evolução. A gente vê que de 15 anos para cá, muita coisa já mudou, coisas que há algum tempo a gente nem pensava que eram possíveis, hoje já são mais do que realidade, né? Então, para trazer de novo um exemplo prático que acontece dentro das cervejarias, dentro das fábricas, a gente tem hoje a utilização de pilhadeiras elétricas. Se a gente falasse disso há 5 anos, a gente não faria nem sentido, é uma coisa quase que do mundo dos Jetsons, né? Então, assim, hoje já é realidade e em breve vai ser 100% delas. Então, como a gente fala hoje de alimentação de caldeiras com biomassa, pode ser que daqui a 5, 10 anos isso já tenha sido até ultrapassado, mas hoje é uma realidade bastante positiva, né? A gente viu que a evolução ela é muito grande, a transição de materiais fósseis, de combustíveis fósseis para esse tipo de alimentação, ela é muito, muito benéfica para o meio ambiente, né? Então, eu acho que realmente é realidade e é o futuro de curto prazo, porque eu tenho certeza que a longo e médio a gente já vai ter outras soluções ainda melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é realmente um mercado que está se reinventando cada vez mais para se tornar cada vez mais sustentável e a gente vê novas fontes, né? Daqui a pouco vamos falar de hidrogênio e tudo mais, né? Então, assim, cada vez mais inovação nesse setor. Então, a gente falando sobre energias geradas fora das fábricas, né? Tanto seja por unidades das próprias cervejeiras ou até energia comprada. A gente viu diversas notícias sobre isso nos últimos anos, migrando para outros tipos de fontes renováveis. Conta um pouquinho para a gente. É isso. A gente costuma separar um pouquinho essa nossa pauta de transição energética nesses escopos que você comentou, e especificamente na nossa cadeia, a gente costuma dividir isso na produção da cerveja, na distribuição da cerveja, até o consumidor final. A gente, há pouco tempo, tinha uma frota que era 100% abastecida de caminhões, né, que fazem distribuição da cerveja com diesel. A gente sabe que o diesel, cada vez mais, ele avança para ser um pouquinho mais sustentável, mas
ainda está um pouquinho aquém do que a gente gostaria. Então, essa nova onda que a gente vê hoje de eletrificação, né, da frota dos veículos no Brasil, ela também é algo que está presente na indústria da cerveja. Então, os caminhões elétricos cada vez mais se tornam realidade. Hoje, a gente já tem em funcionamento diversos caminhões elétricos distribuídos entre as nossas associadas, e a meta é que seja 100% desses caminhões nos próximos anos, né? Então, realmente, isso faz muita diferença, até porque a gente tem uma frota hoje de veículos que é bastante significativa, né? A gente tem uma frota hoje, você imagina que a cerveja, como eu comentei, ela está em todos os pontos do Brasil. Ela está na vida do brasileiro, ela está na comemoração, ela está no dia a dia. Então, para fazer chegar essa cerveja lá e depois para trazer ela de volta, que é uma pauta, inclusive, que não é o nosso foco hoje da logística reversa, mas que é muito cara para a gente, né? Muito cara no sentido de ser muito especial, da gente ter muito apreço, ela também faz essa diferença na hora que você está fazendo essa logística, né? Essa parte da transporte, né? Então, essa eletrificação é bastante significativa. E para falar um pouquinho também ali da parte ainda dessa distribuição, já adentrando um pouquinho na parte do consumidor final, quase, a gente tem também, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente tinha refrigeradores. Todo mundo sabe, quando você liga um ar-condicionado em casa, quando você bota uma geladeira, um congelador, sua conta de energia tende a aumentar bastante, né? Então, hoje a gente conseguiu trocar os refrigeradores para ter hoje 100% dos refrigeradores seguindo padrões globais de eficiência, né? E só para quantificar isso, a gente teve uma redução aí de 50% de consumo de energia e de emissão de carbono. Então, a gente está falando aí de um ganha-ganha, porque você tem uma preservação ambiental maior e você tem uma economia de energia. Então, você acaba podendo repassar essa economia até para o seu consumidor final. Então, além de fazer essa transição dos refrigeradores, a gente colocou aqueles sensores, né, que identificam horários de funcionamento. Então, você não tem risco de ter um acionamento de energia elétrica, de uma iluminação num corredor que não tem ninguém trabalhando. Tem aqueles modos de stand-by, né? Então, você consegue otimizar ainda mais o seu consumo energético, já não só dentro da cervejaria, dentro da fábrica, mas também já fora, né, dentro dos distribuidores. Legal, que bacana. E eu acho que envolve um pouco de tudo, né? Um dos grandes desafios que acontecem quando a gente fala dessa transição energética é o que não está sob o controle direto, vamos falar assim, da fábrica, mas que os fabricantes têm um grande poder de influência. E aí que entra o tal do escopo 3, né? Ou seja, o restante da cadeia que não está sob controle. Aqui, vamos falar, depois a gente vai falar dos trabalhos feitos com pontos de venda, por exemplo, mas eu queria falar um pouco mais disso que você já introduziu, por exemplo, desse trabalho com fornecedores, no caso, comentou agora sobre refrigeradores, né? Que eu imagino que seja um trabalho grande feito com também fornecedores. Tem a parte de embalagens, que é também bastante importante no escopo 3, sobre transição energética. Queria começasse a comentar um pouco desse escopo 3. Como que é esse trabalho de fornecedores? Quais são as cadeias de fornecedores? Talvez a parte que você comentou sobre o transporte, então, introduzir e trabalhar junto com montadoras e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente dessa parte. É isso. A gente, como tem uma cadeia muito ampla, né? A gente tem aqui até um slogan da cadeia, que é do campo ao copo, né? Então, a gente sabe que na verdade, a gente tende a ver a nossa cervejinha do fim de semana, da comemoração, e nem pensar muito no que está por trás dela, mas a gente tem uma cadeia que ela começa lá no campo, literalmente no agricultor, na produção de cevada, de lúpulo, até passando pela produção, pela distribuição, no final chega, tem essa parte de embalagem. Então, é legal a gente pensar como existe uma transversalidade na nossa cadeia da cerveja e como ela é importante e como nessas diversas etapas a gente tem aí a participação de diversos fornecedores, como você comentou, que trabalham numa parceria assim, em absoluta sinergia com a gente, né? Se eles não estiverem alinhados, é muito difícil acompanhar o desenvolvimento da própria indústria cervejeira, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente está alinhado não só com o nosso consumidor final, mas também com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores. Hoje em dia não basta você ter um produto final que seja adequado, você tem que estar sempre convencendo quem participa do seu dia a dia de que ele quer estar lá, de que ele quer estar junto com você, então que as suas visões de mundo estão alinhadas. Então, para dar um exemplo concreto disso, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como a gente estimula esse desenvolvimento sustentável através de pequenos produtores também, né? Como eu comentei, a gente tem hoje essa parte de ingredientes, né? Tudo basicamente vem do campo, né? Tanto a cevada, lúpulo, trigo, mandioca e todos os outros insumos que são apreciados aí pelos brasileiros e que compõem a cerveja.
E, evidentemente, isso nasce na fazenda, nasce na agricultura familiar, muitas vezes, né, que é o foco de muita atenção das associadas aqui do Sinserve. Então, existem programas de parceria, de treinamento, que deixam esses agricultores familiares cada vez mais conectados, que eles possam contar com uma estrutura financeira para desenvolver um plantio cada vez mais saudável, né? A gente sabe que existe hoje aí técnicas de plantio direto, por exemplo, que são técnicas que são de uma agricultura mais avançada, que revolvem menos o solo, causam menos erosão, e que muitas vezes essas técnicas elas têm que ser levadas para aquele agricultor familiar, têm que ser ensinadas, e depois que você faz isso uma vez, ele vai embora. Então, a gente colhe os benefícios dessa agricultura regenerativa, né? Desde a primeira vez que a gente passa esse conhecimento para frente até nem sei até quando, para sempre, na verdade, porque depois que ele aprende, a gente consegue evoluir bastante. Essa é uma das facetas que eu acho super legal a gente destacar, porque apesar da gente pensar, às vezes, em grandes empresas, né, a gente tem que lembrar que grandes empresas são compostas por pessoas também. Então, muitas vezes, os pequenos agricultores fazem parte dessa cadeia, e, na verdade, são famílias aí que se estendem, são pequenos núcleos familiares que se estendem desde o campo, né, como eu comentei, até o copo. Então, fechando um pouquinho esse ciclo que você comentou dos fornecedores, hoje em dia a gente tem esse foco também de embalagens, de cada vez mais sustentáveis. Você vê hoje que, por exemplo, as embalagens de lata de alumínio, elas têm uma taxa de reciclagem altíssima. O último número que foi apresentado foi de 98,7%, se eu não me engano, de taxa de reciclagem do alumínio nas embalagens. Então, realmente é uma forma muito eficaz da gente produzir, de levar o nosso produto final para o consumidor. E, em contrapartida, o vidro também tem seus benefícios que são muito bacanas, né? O vidro é uma embalagem que ela é infinitamente reciclável, ela não danifica o meio ambiente de nenhuma forma, até porque ela vem do meio ambiente. Ela é composta basicamente de areia, né? De sílica, né? de materiais que são encontrados na natureza. A gente tem um portfólio hoje muito focado nas embalagens retornáveis, né? A gente tem hoje aí aproximadamente 60%, um pouquinho mais do que isso, que são de embalagens retornáveis, que são aquelas que a gente tem a memória até afetiva de levar o casco até a distribuidora ou até o mercado e levar de volta para casa com a cerveja, que em alguns pontos do Brasil isso saiu um pouquinho do nosso dia a dia, mas continua existindo muito em relação a bares e restaurantes, que são grande parte da nossa venda, né, esse B2B, né, esse business to business, e também em várias partes do Brasil continua sendo uma prática bastante comum. Então, esse portfólio de retornáveis, que é praticamente uma logística reversa perfeita, e os vidros descartáveis também, a gente indo atrás e podendo reciclar infinitas vezes esse material. Então, realmente, como eu comentei, todo mundo acaba ficando alinhado com os nossos propósitos, né, com as nossas visões, com os nossos ideais de preservação ambiental, porque senão naturalmente isso vai deixando de ser utilizado e a gente vai migrando cada vez mais para fornecedores que estejam realmente empenhados com essa preocupação. É realmente uma cadeia, como você disse, do campo ao copo. E é interessante a gente analisar que tudo que influencia nessa cadeia, né? Então, desde o plantio até a retirada de areia para a produção das garrafas, retirada talvez da bauxita para a produção do alumínio, né? A gente tem, de certa forma, todos esses exemplos assim dentro do Brasil, né? Como que você vê como que o Brasil, tá? As cervejarias do Brasil estão, até porque multinacionais também, né? Mas como que o Brasil está se posicionando no mercado cervejeiro versus o resto do mundo? O sentimento de pioneirismo, ele é também um sentimento interno? Como que é? Conta pra gente. Com certeza. A gente sabe que a cerveja ela não é originária do Brasil, mas eu acho que, assim como o futebol, a gente se apropriou no bom sentido desse produto que é tão querido, né? O Brasil hoje, a gente às vezes não tem dimensão disso, né? A gente tem até às vezes a tendência de apequenar algumas das conquistas nacionais, mas ele é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, né, Rodrigo? Então, assim, a gente está atrás da China e dos Estados Unidos, que são produtores e consumidores, até pela população, né, absoluta gigantesca, né, que naturalmente estão lá na nossa frente, mas a gente tem hoje aí mais de 1.600 cervejarias formalmente cadastradas no Ministério da Agricultura. A gente produz mais de 14 bilhões de litros por ano, né, que é um aumento aí considerável. A cada ano que passa a gente vê aumento na produção. Então, realmente, o Brasil tem uma posição significativa dentro do mercado cervejeiro.
Agora, não só isso, a gente tem um pioneirismo, como você comentou, que é natural do brasileiro no sentido de preservar o meio ambiente. A gente tem aí um carinho pela Amazônia, pelas nascentes, que a gente não vê replicado em outros países, né? Então, você vê, por exemplo, que essas inovações, esse portfólio de retornáveis, embalagens retornáveis que eu comentei agora há pouco, ele é muito maior no Brasil do que em outras regiões, que é até interessante, porque a gente pensa no Brasil como um país que tem até dificuldades logísticas, né, em alguns pontos. Mas quando a gente compara o número, ele é muito mais expressivo aqui. Então, mesmo você tendo hoje cervejarias que são empresas globais, quando a gente fala de Grupo Ambev, Grupo Heineken, que é um grupo de origem holandesa, a gente tem no Brasil, tanto é que o Brasil é o principal mercado da Heineken hoje, né, só para dar um exemplo, mas a gente tem no Brasil essa preocupação aí de estar sempre inovando, aliado aí aos interesses, por exemplo, desses encontros ambientais da Eco 92 do Rio de Janeiro, e até muito antes disso, né? A gente sabe que, como eu comentei, o Brasil é um país de vocação agroambiental, né? Então a preservação sempre está no nosso DNA. Eu acho que isso é muito importante destacar e destacar também, como eu comentei, como nós somos relevantes no mercado global, né? Como nós somos o terceiro maior produtor e realmente isso não é pouca coisa, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que tem um efeito positivo, o efeito positivo no mundo ele é muito ampliado, né? Então, você vê que qualquer coisa que a gente traz de inovação aqui hoje, por exemplo, na produção, às vezes, de cerveja com, sei lá, com mandioca, que é um ingrediente que é muito abundante aqui, e às vezes equivale em algum tipo de economia de água, de preservação ambiental diferenciada, isso pode ser escalonado e levado para produções em outros países, então não só no Brasil, que já tem um impacto significativo, mas pela natureza global das cervejarias hoje, isso pode ser replicado em todos os lugares do mundo, então tem um efeito ainda cascata, né? Então, acho que isso dá muito orgulho. A gente tem esse pensamento aqui para dentro também muito claro, Rodrigo. Sem dúvida, é uma agenda que o Brasil realmente consegue liderar, né, nessa transformação e eu acho que o mercado cervejeiro acaba sendo um grande exemplo a ser seguido. Olhando um pouco aí de tantas inovações, tantas coisas que já são feitas há alguns anos, o que hoje é a prioridade do setor? Vamos elencar duas prioridades aí do setor, o que assim, é a maior, nem preocupação, mas assim, os maiores desafios que está sendo enfrentado, ou que busca se enfrentar agora, quando a gente fala de transição energética? Olha, a gente tem, como eu falei, um escopo tão grande, né, dentro dessa área de sustentabilidade que é até difícil a gente elencar alguma coisa específica, mas são várias pautas, como a gente está comentando aqui, né, Rodrigo, que você conhece bem essa parte de embalagens. Eu acho que é um dos grandes focos, não só do Sindicv, mas também de toda a cadeia cervejeira, né? A gente sabe que a logística reversa ela é uma pauta perene, ela é um interesse absolutamente legítimo, né, que a gente cada vez mais tenta ir além para poder trazer cada vez mais, apesar de já termos esse portfólio super focado na logística reversa perfeita, né, que é o retornável que nasce na nossa fábrica e vai até o fim da cadeia, né, o pós-consumo. Na parte de utilização de água, por exemplo, que é uma preocupação também natural, a gente já avançou muito. Para o consumidor ter ideia, para o pessoal que acompanha a gente aí de casa ter ideia, a gente tem uma medida que é quanto que de água precisa ser utilizado para produzir 1 litro de cerveja, né? Então, antigamente, a média era em torno de 5 litros e meio de água para produzir 1 litro de cerveja. Hoje em dia, essa média ela vai de 2,4 até 3,5. Então, assim, é uma redução muito significativa. Então, nesse ponto, a gente já avançou muito. Agora, o que a gente pode ver para frente é, como a gente comentou, essa parte de carbono, que apesar da indústria da cerveja ela ser uma indústria naturalmente de baixa emissão de carbono, a gente ainda tem um pouquinho a avançar com isso, que depende um pouquinho de regulação, né? A gente tem um mercado de carbono que está sendo construído no Brasil aí a várias mãos. Você tem projetos tanto do executivo, né, decretos, como projetos de lei, e a gente faz parte dessas discussões, a gente quer cada vez mais aprofundar. Mas uma faceta também que às vezes foge da nossa concepção aqui, quando a gente fala de sustentabilidade do nosso negócio, eu acho que é legal também trazer, é o próprio consumo responsável, né? Não deixa de ser uma faceta que às vezes a gente não relaciona com o meio ambiente, mas quando a gente fala da sustentabilidade a longo prazo de um negócio, a gente vê com muito carinho a satisfação e a saúde do nosso consumidor, né? De quem está sempre consumindo nosso produto. Então,
a gente quer cada vez mais trazer essa pauta, né, alinhado aí às diretrizes da OMS, que está sempre preocupada com o consumo nocivo, que a gente combate desde sempre. Então, realmente, eu acho que esse é um dos pontos que a gente quer trazer aqui, para mostrar como as pessoas podem beber cada vez melhor, né? Então, em vez de uma pessoa tomar 7 cervejas numa semana, a gente quer que 7 pessoas tomem uma cerveja, para dar um exemplo concreto do que a gente imagina que seja sustentável, né? Então, aquele consumo que esteja em linha com as diretrizes de saúde e que cada vez mais pessoas possam apreciar nossos produtos, de forma que elas possam sempre estar voltando e consumindo com absolutamente responsabilidade, preservando a sua própria saúde, né? Acho que essa é uma faceta que é interessante a gente fazer esse link aqui com a sustentabilidade do nosso negócio. Não, sem dúvida, né? A preocupação com pessoas, ela é perene, constante em todos os elos da cadeia, né? E, logicamente, no consumidor, afinal, ele que é quem vai apreciar aí, o produto final. E olhando para todas as iniciativas, né, de diversas áreas, e como você vê a possibilidade do setor cervejeiro realmente ajudar e mostrar que é possível fazer diferente, fazer melhor para outros setores da indústria, né? Já que são tantas iniciativas que são realizadas ao mesmo tempo, né? Como você falou, não tem uma prioridade, são várias prioridades, né? Todos acabam sendo quase que prioridades de evoluir. Como que outras indústrias conseguem levar isso e poder usar como exemplo para realizar uma produção melhor, uma produção com menos impacto, de menor redução, menor impacto em carbono, menor utilização de energia? Como você vê essa possibilidade ou esse exemplo, na verdade, que o setor cervejeiro consegue levar para outras indústrias, outros setores? A palavra da vez nesse tema é transparência, né? Então, a gente quer dar visibilidade às nossas iniciativas. A gente tenta separar muito as questões concorrenciais e mercadológicas do que é inovação ambiental, até para poder justamente trazer mais pessoas para perto, como você comentou. Então, a gente quer cada vez mais mostrar o que a gente faz, não só para dentro, mas também para fora, para as pessoas terem essa dimensão do que é feito. Então, se elas pensam, nossa, se grupos como Ambev, Heineken e outras grandes cervejarias estão tão preocupadas em inovar e não tão acomodadas, não tão paradas, por que eu, como um pequeno cervejeiro, um médio cervejeiro, ou mesmo em outras áreas, como você comentou, às vezes indústrias de refrigerante, indústrias de papel, celulose, enfim, qualquer indústria que seja, por que eu não posso também me movimentar e procurar cada vez mais iniciativas que sejam positivas para o meio ambiente e que muitas vezes vão me trazer retorno financeiro e até de reputação, né? A gente sabe que também tem um aspecto aí que é importante, né, que é pragmático, das empresas estarem cada vez mais alinhadas e poder vender o seu serviço, a sua positividade ao meio ambiente, né? Então, a gente quer trazer isso cada vez de forma mais exposta, cada vez mostrando as inovações e compartilhando mesmo, né? Então, a gente não está aqui interessado em esconder nada. Então, a gente tem hoje iniciativas que são colocadas de forma setorial pelo Sindserv, né? Porque toda vez que a gente tem aí alguma movimentação que é específica de uma empresa, a gente tende a não trazer para dentro do Sindserv por questões aí mercadológicas. Mas como setor da indústria da cerveja, a gente tem essa plataforma, então a gente quer trazer cada vez mais. E até pela natureza também de grandes empresas hoje, de produção aí de bebidas, por exemplo. Então, assim, Rodrigo, só para eu concluir, eu acho que cada vez mais a gente quer ter transparência das nossas ações de sustentabilidade para poder realmente servir de inspiração e mostrar que nem grandes grupos estão satisfeitos com o que tem hoje e que o espírito de inovação e de melhoria tem que ser perene. E é uma coisa que é natural do brasileiro, inclusive. Então, a gente quer cada vez mais mostrar o que a gente faz e incentivar que os outros também estejam juntos, se inspirem e se tiver necessidade até técnica de trazer alguma coisa, a gente está sempre junto. Então, a gente trabalha, por exemplo, em parceria com pequenas cervejarias. Recentemente, assinamos um termo de cooperação com a Abracerva, que representa aí inúmeros pequenos produtores e outros participantes da cadeia cervejeira. Então, a gente está aqui disposto a fornecer todo um amparo técnico para empresas e para pessoas que tenham interesse em trabalhar essas pautas de sustentabilidade, trazer inovações, às vezes, como eu comentei, de agricultura familiar, enfim, qualquer inovação que seja positiva para o meio ambiente, a gente está disposto a conversar, a compartilhar e a trabalhar junto em prol do meio ambiente. Bacana, Fábio. Já pegando esse link aí sobre trabalhar junto, né? Você que, de certa forma, representa dois grandes concorrentes, né? Mas a área de sustentabilidade é um trabalho de todos, né?
como que é as possibilidades e como a cooperação para a sustentabilidade dentro aí do Sindserv? É interessante que você tenha comentado isso, Rodrigo, é verdade. A gente está aqui no dia a dia trabalhando com duas grandes empresas e outros grupos também que estão envolvidos aí, e que são, muitas vezes, grandes e ferrenhos concorrentes na gôndola, mas quando eles passam a porta de dentro do Sindserv, a gente trabalha em prol da categoria, né, como um todo. Então, como qualquer associação que representa algum setor, ela naturalmente ela é composta por grupos que são aí concorrentes, natural, mas aqui dentro a gente trabalha em prol do meio ambiente, a gente trabalha em prol da categoria como um todo. Então, é interessante que a gente sempre traz inovações que são compartilhadas, méritos são compartilhados, e a gente fala muito como setor. Então, a gente mostra como o setor está, muitas vezes, unificado em algumas medidas específicas de sustentabilidade, que são inspiração para as outras. A gente tem uma preocupação muito grande com aspectos concorrenciais e de compliance, obviamente, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, porque são grandes grupos. Mas o que a gente tenta fazer sempre é trabalhar com grandes consensos também, né? Se tiver algum assunto que diz respeito especificamente a uma marca, a uma empresa, esse assunto, naturalmente, ele não é levado a cabo dentro do Sindserv. Então, o que tem hoje são assuntos que são realmente consensuais, e especificamente em relação às medidas de sustentabilidade, a gente tem ali quase que uma competição saudável entre quem está mais engajado, quem tem mais inovações, quem está mais à frente, quem participou de mais conferências, levou mais seus projetos adiante. Então, às vezes, serve como uma vitrine, né? Se a gente tem uma pauta para tratar com algum interlocutor específico e a gente sabe que só uma das associadas ou um dos participantes tem uma medida, a outra rapidamente vai querer também replicar e estar junto. Então, acaba sendo até uma concorrência saudável. Né? Para trazer um exemplo concreto de como funciona isso na prática, dentro da logística reversa, né, a gente tem muitas vezes empresas que elas recuperam embalagens que são de concorrentes. Né? Naturalmente, você nem sempre vai ter, dentro das suas ações de coleta de vidro, por exemplo, alumínio, 100% da sua coleta só da sua marca, né? Obviamente. Então, a gente tem hoje comitês de vasilhames dentro do Sindserv, que já foram replicados também em parceria com outras associações, onde a gente organiza, cada empresa, ela organiza os vasilhames da empresa concorrente e depois faz-se a troca natural ali das embalagens para poder funcionar de forma bastante sadia. E quem está dentro do Sindserv tem uma mentalidade, né, de que o setor tem sim que trabalhar de forma conjunta. Né? Então, a concorrência, como eu comentei, como eu brinquei, da gôndola fica do lado de fora e aqui dentro a gente trabalha como um só. Bacana. E até lembrando aqui do começo da nossa conversa, você falou sobre a ida na COP26, sobre levar uma pauta, um assunto importante, com certeza um assunto de consenso, né, para a sustentabilidade entre associadas. Conta um pouquinho como foi essa experiência da COP26. Foi muito bacana essa participação que a gente teve, né? Foi a primeira vez que a COP ela teve essa participação maciça, né, do setor privado, tanto de empresas individuais como de associações, e o Sindserv não podia ficar de fora, né? Como eu comentei, nós não só queremos, mas nós somos referência quando o assunto é logística reversa, transição energética. Então, a gente escolheu justamente essa faceta da transição energética para montar o nosso case, né, para levar para a COP, para mostrar para o mundo o que a gente faz com isso. Então, a gente se organizou entre as associadas, montamos um projeto, mostramos todas as inovações que a gente comentou aqui hoje, de transição energética, das inovações de energia eólica, de biomassa, das medidas para a preservação da água, da medida para a economia de energia elétrica. Tudo isso foi montado um projeto, foi levado, e a gente teve a oportunidade de mostrar isso em parceria também com a CNI, com a indústria nacional de forma geral, e foi muito bacana, e a gente sentiu aí esse carinho do público como um todo, né, dos stakeholders, daquele pessoal mais engajado, dos políticos que se interessaram com as medidas que a gente trouxe. Então, foi uma experiência que a gente teve aqui que foi muito positiva, e estamos aqui agora aquecendo os motores para a COP27, onde a gente pretende aí levar algumas discussões de carbono, que a gente acredita que é a pauta do momento e a pauta do futuro. Então, realmente, a gente vai estar, mais uma vez, engajado, né, acompanhando e vendo quais vão ser os posicionamentos, quais vão ser as inovações que vão ser levadas. E acho que é uma coisa que
vai ser parte do Sindserv e da indústria cervejeira como um todo, né? Estar atento às discussões da COP, participando das discussões da COP e trazendo as inovações que forem possíveis aqui para o nosso dia a dia, para a gente, como Brasil, continuar sendo aí um guardião não só da nossa fauna, da nossa flora, mas também da sustentabilidade como um todo, né? Bacana, Fabio, é isso aí. Inclusive, COP27 vai ser um dos nossos assuntos aqui nesses debates. Vamos falar sobre isso quando chegar mais lá perto. A COP27 no Egito esse ano, no começo de novembro. Vai ser bem interessante a continuidade das discussões das pautas prioritárias sobre mudanças climáticas que todos os países têm que chegar aí em um certo consenso para conseguir evoluir e melhorar cada vez mais a forma como a gente lida com o meio ambiente e tudo mais. Super obrigado pela sua participação, excelente suas explicações aqui, elucidou bastante para todos as pessoas que estão nos vendo no canal do YouTube aqui, no Sustentabilidade do Guia, né? Esse canal que a gente criou para falar, que o Guia da Cerveja criou para falar aqui no YouTube sobre as melhorias e o que vai ser feito daqui para frente nos diversos setores de sustentabilidade dentro do meio cervejeiro. Rodrigo, eu que te agradeço. Foi um prazer poder estar conversando com você, com o pessoal de casa que está acompanhando a gente, trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, tirando do papel, mostrando as coisas que a gente faz. E o Guia da Cerveja, claro, muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui quer estar cada vez mais próximo. É uma oportunidade que vocês têm de mostrar aqui o que o setor cervejeiro faz. E eu que agradeço essa janela de oportunidade e fico super à disposição para tirar qualquer dúvida, para conversar outras vezes. A gente quer estar sempre junto e mostrando o que tem de bom no Brasil e no mercado cervejeiro, né? Maravilha. Então, amigos do Guia da Cerveja, mais uma vez, eu sou o Rodrigo Oliveira e quero agradecer a todo mundo que assistiu aí a esse nosso primeiro episódio e que acompanhem os próximos que vão ser muito bacanas. Obrigado a todo mundo.